Quero contar para vocês um pouco sobre a política municipal de juventude de São José dos Campos, mas antes disso eu preciso compartilhar com vocês um pouco a pauta de juventude, né? O que é caracterizado hoje como juventude? Os cientistas políticos, sociólogos definem juventude hoje como a faixa etária da população que tem de 15 a 29 anos. Ela é mais conhecida como a geração Y. Em 2010, o Brasil ultrapassou a marca de 51 milhões de jovens nessa faixa etária. Para vocês entenderem como a pauta de juventude é uma pauta muito séria no Brasil, e por isso que ela tem dado certo em muitas localidades, hoje nenhum gestor público responsável lida com a questão do jovem como uma questão partidária. Ela é uma questão suprapartidária, ela surgiu em 2005 no governo federal, e para vocês analisarem como essa pauta é muito nova no Brasil ainda, até 2005 apenas Brasil e Honduras em toda a América Latina não desenvolviam uma política específica para a juventude. São José dos Campos começou a desenvolver essa pauta no início de 2005 com uma assessoria de juventude. Em 2009 foi criada a Secretaria Municipal de Juventude. Hoje, no estado de São Paulo, dos 645 municípios do estado, existem apenas 5 secretarias de juventude em todo o estado. São 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos no estado de São Paulo. E o que a gente trabalha muito com isso, que é uma pauta muito crítica para a gente. Paralelamente, hoje a Fundação Casa possui no estado de São Paulo 8.500 jovens cumprindo medida socioeducativa. Então é um número muito expressivo e o foco que a gente resolveu adotar em São José dos Campos foi focar na prevenção. Então nós conseguimos idealizar o programa a partir de 2010. O nosso principal conceito foi a responsabilidade compartilhada. Ficamos conscientes que o poder público não resolverá esse problema sozinho e mobilizamos toda a sociedade civil na cidade, as organizações não governamentais. São José dos Campos é uma cidade que está a 86 quilômetros da capital, tem uma população hoje em torno de 630 mil habitantes e é um polo tecnológico, que comporta empresas como a Embraer, General Motors, Johnson & Johnson, Petrobras. Então isso é a realidade na nossa região. Então o PROMAD ele foi iniciado em 2010, né, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Juventude, e nós conseguimos criar um centro de referência. Mobilizamos todas as secretarias que de alguma forma trabalham com o jovem. O programa é dividido em 4 eixos, né? A fiscalização e repressão, ela é definida numa parceria junto com a Secretaria de Defesa do Cidadão e a Polícia Militar. Tivemos também um apoio do Parlamento Municipal, da Câmara Municipal de São José dos Campos, que os vereadores aprovaram unanimemente, por leis, todos os projetos que fortaleciam a fiscalização no município. Então hoje a gente tem essa parceria, em São José dos Campos possui 4.000 estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica. 3.000 funcionam de dia e 1.000 à noite. Nós cumprimos a meta de visitar os 4.000 estabelecimentos em 2011 e em 2012 esses estabelecimentos serão revisitados. Tem também a orientação e tratamento, isso é uma grande demanda muito complicada em todo o país. Todos os especialistas tratam com essa questão muito complicada, porque a recuperação do dependente químico, ela não passa de 30%, em muitos casos, é um tratamento muito caro. Então a gente tem a orientação no município que ele é encaminhado para o CAPS-AD. Só que isso a gente está aperfeiçoando também, porque a política sobre droga, ela não é uma política que tem fim, ela é continuada o tempo inteiro. Tem o trabalho de prevenção, que é o nosso grande foco na cidade. Até eu vou passar para vocês também um vídeo de uma caminhada municipal antidrogas que aconteceu no último domingo. E a prevenção ela é realizada hoje nas escolas municipais, estaduais e particulares do município. Esse ano nós criamos, desde o ano passado e esse ano também, a Gincana Municipal Antidrogas. Ela atinge hoje na rede municipal 32.500 adolescentes, de 12 a 17 anos. Hoje, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança até 11, a partir de 12 anos, ela é considerada adolescente. Então, em São José dos Campos, a política pública de 15 a 29, a gente ampliou um pouco essa faixa. Começamos ela com 12 anos,
Então, em São José dos Campos, de 12 a 29 anos, nós temos 200 mil jovens. É aproximadamente 1/3 da população do município. Tem também a fiscalização de trânsito no comércio, com ações de teatro, e as ações têm uma parceria muito importante com o Conselho Municipal Antidrogas também. Que os objetivos do programa, que é se tornar uma ferramenta, né, de construção no desenvolvimento dessa política pública. E aqui há algumas ações. A gente desenvolve a tenda itinerante do Programa Municipal Antidrogas. Ela circula por toda a cidade. Nos eventos específicos tem um programa que nós definimos que ele se chama Ação Juventude. Esse programa existe desde 2005. Ele roda todo mês, ele está num bairro periférico da cidade. A gente já realizou mais de 60 edições e o objetivo nosso na Ação Juventude é o quê? É identificar o herói local. Então, o gestor público hoje moderno, o que a gente foca? Primeiro, de desenvolver uma política pública suprapartidária, independente do partido político que está ou não no governo, na oposição, ele realmente tem voz ativa nas discussões, e também a gente não tomar decisão de gabinete, ir para a rua, sensibilizar a população e atrair esse jovem junto do nosso programa. Então, a tenda itinerante do Promad, ela roda toda a cidade dentro das ações do programa Ação Juventude. Tem um número muito expressivo. A gente tem uma parceria com o Poupa Tempo. Cada Ação Juventude a gente realiza 400 RGs. Então, é muito complicado quando você fala de cidadania, de direitos e deveres, quando em cada ação específica ali 400 jovens não têm um documento de identidade. Então é um grande desafio para a gente faz uma parceria com o Serviço de Alistamento Militar, com outras entidades, são 50 parceiros ao todo em cada evento. Desenvolvemos também o seminário do Programa Municipal Antidrogas, junto com o Jairo Bauer. Ele participa dessas gincanas municipais com os 32.500 adolescentes da rede pública. Temos um outro dado interessante também, quando a gente foi discutir a pauta da dependência química, o que nós percebemos? O gestor público, ele é identificado na sua comunidade, servidor público, como o funcionário da prefeitura. E não tinha como a gente disparar essa política pública no município sem sensibilizar os servidores. Então, em São José, hoje, a nossa meta é capacitar os 15 mil servidores públicos e até agora, em junho de 2012, a gente já atingiu a meta de 75%. Até o final do ano, a gente capacita os 15 mil servidores públicos com uma palestra de sensibilização de 2 horas. Também desenvolvemos o curso de agente de prevenção às drogas. Um outro desafio da política pública é que muita gente acaba acreditando que você tem dinheiro para fazer tudo na administração pública. E não é isso. O gestor público hoje ele precisa ser criativo, ser um gestor público com responsabilidade e sempre buscar fazer mais com menos. Nós tivemos um apoio muito forte da Coordenadoria Estadual sobre Drogas, com o Dr. Laco, foi um grande parceiro durante todas essas atividades, com o deputado Hélio, que fez toda essa interação junto com o Departamento de Narcóticos da capital, o DENARC. Então fizemos uma parceria super importante. É um curso de capacitação que ele tem 20 horas, ele dura de segunda a sexta-feira, distribuímos ele em 14 regiões da cidade, com diversas lideranças regionais, de igreja, lideranças comunitárias, consegues, capacitamos educadores. Então, até o final do ano, a nossa meta é atingir 3 mil multiplicadores com esse curso de capacitação do Departamento de Narcóticos da capital. Um outro programa também que a gente desenvolveu na cidade é uma questão que é muito séria. Não tem como você falar que o jovem vai parar de beber, tudo. O jovem bebe e bebe muito, mas não só o jovem, né? Você não pode olhar para a juventude como um problema. O país hoje passa por um momento muito importante, né? A gente pode tornar-se aí a 6ª economia do mundo dentro dos próximos anos, e nós ainda temos no país 16 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Então, o que nós fazemos? Potencializar esse jovem e saber que hoje, segundo a Secretaria Nacional sobre Drogas, 38,3% dos jovens de 12 a 17 anos consomem bebida alcoólica regularmente. 35% desses jovens começaram a beber dentro de casa, por influência do pai, mãe ou responsável. Eu recebi um telefonema semana retrasada de uma mãe
que me falou, secretário, estou aqui, você falou que a indústria de publicidade era muito forte na questão do álcool, estou assistindo o programa da Ana Maria Braga, são 8 horas da manhã e o Zeca Pagodinho está bebendo um copo de chopp. Então, a questão é implantada, seja na novela, tem agora um lobby muito forte por causa da Copa do Mundo, está acontecendo um retrocesso absurdo no país da volta do consumo de bebida alcoólica dentro dos estádios de futebol. Então, enquanto a população realmente não estiver consciente disso, fica muito difícil. Então, o nosso trabalho é o quê? É saber que a demanda, o desafio é muito grande, levar informação para esse jovem, porque ele é um sujeito de direitos e responsável pela vida dele. A partir do momento que esse jovem ele quiser ir para um caminho ruim, não tem muito o que a gente fazer. A partir do momento que ele quer um cidadão correto, que ele quer crescer, que ele quer evoluir, o poder público tem que colaborar com essa medida. Então, para vocês terem ideia, quais que são os dados conscientes que nós temos? A partir do momento que o jovem tem acesso à informação, a probabilidade dele praticar sexo sem proteção, se envolver num acidente automobilístico, desenvolver uma doença crônica, é muito menor do que ele está sem estar consciente disso. Então, o programa Beba Água na Balada é um programa que foi com o apoio da Câmara Municipal da cidade. Implantamos em todas as danceterias, shows e eventos na cidade. A cada 200 pessoas que comportam no ambiente, o empresário tem que colocar um bebedouro no estabelecimento, com fornecimento de água, mineral, tudo. Isso foi construído em parceria com os senhores, que é o Sindicato de Bares e Hotéis do município. É uma parceria que dá trabalho, precisa de muita mobilização, mas a gente conseguiu chegar num consenso. Então, o programa Beba Água na Balada, ele também distribui, junto à rede municipal, nesse ano a gente cumpriu a meta de distribuir 30 mil squeezes para os estudantes, e em todo evento público é fornecido água de forma gratuita, tudo em vários espaços dos eventos. O objetivo da gincana municipal, né, que é estar trabalhando na prevenção, estimulando esse jovem a cada vez mais se conscientizar. Quanto mais cedo a gente conscientizar esse jovem dos perigos de você consumir álcool, tudo, o nosso ganho é maior. O jovem bebe muito, como eu falei, mas não é só o jovem. Todas as pessoas acabam consumindo muita bebida alcoólica no Brasil. Esse ano, um dos temas que também chama atenção é em relação ao tabagismo. Segundo o Hospital do Câncer, morrem por ano no país 200 mil pessoas em decorrência do cigarro. Tem a participação das escolas, né? A nossa meta é atender 100% das escolas e a gente conseguiu atender até agora 63,4% dos alunos que participam da gincana municipal. No eixo de oportunidade, o que São José dos Campos está fazendo? Nós estamos desenvolvendo uma subprefeitura jovem. É um investimento na cidade que é o Centro de Referência da Juventude. O Centro de Referência de Juventude ele fica numa área de 33 mil metros quadrados, na zona sul de São José dos Campos. Ela, em valor de mercado, hoje está em torno de 50 milhões de reais. E qual que foi o nosso objetivo? Também não decidimos isso por meio de gabinete. Passamos 4 anos dialogando com a sociedade, dialogando com os grupos jovens organizados e montamos o Centro de Juventude. Esse Centro de Juventude terá um orçamento, um investimento de 14 milhões de reais. Como que será o centro? A Secretaria de Juventude será a gestora do espaço. Teremos uma parceria com a Secretaria de Saúde, com médicos e pediatras especialistas no atendimento médico para adolescente. Parceria com a Fundas, que é uma fundação do município voltada a criança e adolescente, com estúdio de rádio e TV, cozinha experimental voltada à gastronomia. Parcerias também com a Secretaria de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, porque quando você fala no futuro do jovem, uma das coisas que mais pegam é a questão do primeiro emprego. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro tutelar e ninguém vai no conselho tutelar porque a vida está boa. Então, qual que é a demanda do conselho tutelar na região que eu trabalhava? Eu atendia por semana pelo menos 3 adolescentes grávidas de 12 anos, menina de 11 anos com vida sexual ativa, menina de 14 com aparência de 12, tudo indo morar sozinha com as amigas, não sabe quanto custa um botijão de gás, 1 litro de leite, nada. Atendi uma pessoa de 27 anos, pedi para ela entrar na minha sala com o filho dela, não era filho, era neto. Ela foi mãe com 14, a filha dela foi mãe com 13. Então, igual aquela música do Cazuza mesmo, estou vendo no presente os mesmos erros do passado. Então, o problema é repetitivo. Você conversa com um adolescente, ele não sabe o nome do prefeito,
não sabe o nome de nenhum vereador, mas sabe a vida inteira dos 14 do Big Brother. Então, você precisa estimular esse jovem a estar cada vez mais estimulando esse espírito empreendedor dele. Então, o Centro de Juventude é um espaço que contará com um auditório para 230 pessoas, sala de estudos, que foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, consultório médico, sala de dança em parceria com a Fundação Cultural da cidade. O consultório, academia ao ar livre. Então, a gente também tem um auditório para 200 e 300 pessoas com palco, camarim, esses centros de estudo. Uma outra pauta interessante que eu acho conversar com vocês, semana retrasada eu participei do debate Juventude e Sustentabilidade na Rio+20. E os 200 gestores públicos que estavam lá, realmente quando você fala de sustentabilidade, todo mundo bate na questão do consumo de álcool. É uma coisa que pega, ninguém sabe o que fazer mesmo. Então o desafio é muito grande, a troca de experiências é muito importante, né, para a gente estar realizando junto. Então quero apresentar para vocês 2 vídeos. Um vídeo foi uma matéria que aconteceu agora domingo, de uma afiliada da Rede Globo, né, da Vanguarda, e a outra é sobre de uma das nossas campanhas publicitárias. Essa daqui foi da matéria de domingo, aconteceu domingo. De um outro problema sério, não só de São José dos Campos, mas de quase todas as cidades aqui da nossa região, as drogas. Uma caminhada pelas ruas de São José alertou para o perigo que elas oferecem. Manhã de domingo, mas nada de preguiça. Antes da caminhada começar, um aquecimento embalado com muita dança. Olha só a animação da professora Tatiane. Nós temos que contagiar uns aos outros, né? Então aí aos poucos eles foram ficando contagiados, animados. A caminhada contra as drogas reuniu alunos de 40 escolas da rede municipal e particular. Com cartazes exibindo frases de impacto para a população, eles percorreram 4 quilômetros pelas ruas do centro da cidade. 35% dos jovens começam a consumir bebida alcoólica por influência dos pais ou responsáveis. Então esse trabalho começa dentro de casa. O que tem que ser importante é que não pode ficar somente aqui nessa manhã, né? O pessoal tem que conscientizar e começar a colocar em prática tudo que nós estamos fazendo aqui. Hoje não dá para passar todos os vídeos, né? Mas esse daqui, para vocês terem ideia, é uma das propagandas que... Então esses são os 2 vídeos. Um outro dado que eu acho importante, que a gente tem feito bastante na cidade, é mobilizar toda a sociedade. Então, para vocês terem ideia como essa pauta ficou muito forte, secretarias de juventude só existem 5 no estado, e o secretário de juventude que tocou todo esse processo, ele acabou tornando-se candidato a prefeito de São José dos Campos, como essa pauta mexeu muito com a cidade. São José é uma cidade que tem um orçamento de 1,7 bilhões de reais, é um polo tecnológico muito forte na região, e essa pauta sensibilizou todos na cidade. Nesses 60 dias, né, que eu estou como secretário de juventude, eu consegui visitar as relações públicas da Johnson, GM, Embraer, das principais indústrias da cidade, da Associação Comercial e Industrial do município. Estou participando de todas as reuniões semanais na Ciesp para sensibilizar os empresários, mas nós também estamos atuando na ponta. Todo mês eu tenho ido na Fundação Casa, tenho participado das demandas com os conselheiros tutelares, e o que a gente acredita, a pauta é muito difícil, né? O tempo aqui hoje é muito curto, mas vocês podem ter maiores informações pelo site da Prefeitura de São José, né? www.sjc.sp.gov.br. Qualquer dificuldade, só colocar lá no Google, lá, que não tem erro para achar.
E o que a gente acredita muito mesmo é na missão da Secretaria de Juventude de São José dos Campos, né? O nosso papel lá é entender o medo, as angústias, né? Os problemas, mas principalmente os sonhos dos jovens da cidade. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui na Casa da Cidadania, na Casa da OAB, nesta casa que executa as nossas leis, é uma referência no nosso país, esta Casa da OAB de São Paulo. Portanto, eu agradeço muito o convite em sua pessoa, a pessoa do Cid Vieira, agradeço a toda a OAB, a toda a equipe. E neste Dia Internacional de Combate às Drogas, este seminário, a promoção deste seminário, né, com o público, né, num dia de terça-feira, à noite, um dia frio, né, onde todo mundo aqui poderia estar vendo novela do deputado. E está todo mundo aqui presente na OAB, discutindo e ouvindo sobre esse tema que é tão caro à sociedade, e é um tema tão difícil, que é um tema que é um desafio da sociedade. Então, eu agradeço muito ao Dr. Cid, que é o presidente da Comissão de Estudos em Prevenção a Drogas. A doutora Heloísa, nossa secretária de Justiça do Estado de São Paulo, mesmo ausente, quando ela saiu, eu disse que iria encaminhá-la a algumas questões, inclusive em relação a números. Eu acho que o governo federal e o governo do Estado de São Paulo têm que trabalhar com uma coletividade, num termo de coletividade maior, para que a gente possa conseguir mais resultados, para que a gente possa implementar um resultado maior. Então, eu vou passá-la alguns dados que nós estamos realmente querendo saber. O estado de São Paulo é o estado mais rico do nosso país, é o maior estado brasileiro. Se a gente for pensar em 1% da população usuário de droga, a gente está falando de 40 milhões, de 40 e poucos milhões, 42, eu acho, 40, né? Já estamos em 42 milhões aqui no estado de São Paulo. Então, são 4 milhões de pessoas usuárias de drogas no nosso estado. E as vagas realmente são um grande desafio para o estado, para o Brasil, e nós vamos aí ter um contato muito próximo. Ela sempre me abriu as portas, então a secretaria é muito importante para essa aliança aí com o governo federal. Ao nosso deputado estadual, ao Hélio Hashimoto, que não conhecia Hashimoto, lá da nossa região do Vale do Paraíba, não conhecia de perto a sua atuação com relação às drogas, mas eu fico muito feliz em saber que aqui na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos um deputado tão atuante nesse sentido. A nossa secretária Ana Maria, a nossa vice-cônsul da Colômbia, agradecer, né, a sua presença aqui conosco, né, da coragem de estar aqui, né, com a gente, sabendo, né, que a Colômbia, infelizmente, ainda é um país em produção de droga importante, né, são quase 60 mil hectares de produção de cocaína, o Peru são 61 e a Bolívia são 31 mil hectares, portanto, produzem os três países 98% de toda a droga consumida no mundo. Então, eu fico muito feliz de vê-la aqui, Ana Maria, né, até porque a parceria com a Colômbia, apesar de a Colômbia, graças a Deus, não permite a produção. Já a Bolívia é permitido produzir cocaína no país, né, mas a Colômbia tem feito um esforço enorme, né, é um país que tem fronteira mais próxima aos Estados Unidos, na América do Norte, e essa fronteira, só para números para vocês, que a gente teve na Colômbia, teve no Peru, nós tivemos com a Comissão CEDROGA em todos os países, em países também da Europa, da América do Norte, e na fronteira da Colômbia com os Estados Unidos, existe 30 mil homens americanos
controlando a entrada de droga. Na fronteira do Brasil com a Bolívia, que é quem a gente faz fronteira, fazemos fronteira com 4 estados brasileiros, existem 900 homens. A fronteira da gente é muito maior, então é realmente uma excelente participação a da nossa vice-cônsul de estar aqui conosco. A doutora Elizabeth, né, a coordenadora do evento, uma grande né, delegada, uma grande aí, pessoa, a gente tem feito uma boa parceria junto, ela também trabalha muito nesse setor, então obrigada, Elizabeth, pelo convite. O Fabrício de Souza, né, esse secretário jovem, né, ele teve agora na Rio+20, eu também, Fabrício, e a gente tem uma frase que a gente fala assim: pense globalmente e haja localmente. Né? Então, você aqui deu assim, grandes exemplos à nossa plateia, a todos nós, de que as ações, imagina se em todas as prefeituras do nosso estado, dos 645 municípios, tivesse uma ação como a ação de São José dos Campos. Na minha cidade, que moro em Campinas, não existe um centro de juventude como esse. Então, eu acredito que São José dos Campos esteja bem à frente, né, de políticas públicas relacionadas ao jovem, e a sua atuação, né, a sua maneira de colocar, realmente engrandeceu esse debate. Eu faço questão de conhecer a estrutura da Secretaria de Juventude de São José dos Campos, dizer que é por aí. Eu acho que você tocou num assunto que hoje eu não trouxe dados, mas a questão do álcool. O álcool é a porta de entrada de todas as drogas. Todas as drogas começam com álcool, começa, como ele diz, 35% começa na família. E o nosso país, culturalmente, né, tem essa coisa de que é machista também em relação à bebida. Então, né, o pai gosta de incentivar, às vezes, essa questão. E a gente sabe que a gente está agora apresentando, eu fiz também parte da CEALCO, como eu fiz parte da CEDroga, e a gente está tentando também fazer com que todos os rótulos de bebidas a gente consiga fazer com que começar a introduzir o que foi feito no cigarro, no tabaco, né? Que todo rótulo de bebida agora vai ter uma advertência também em relação ao consumo de álcool. E a gente vai combater muito forte a questão do consumo de álcool no Brasil. A gente está pensando já em algumas medidas em relação a propagandas, a proibição de propagandas. O evento Copa foi muito discutido na Câmara, no Congresso Nacional. É um evento mundial. Eu que sou uma lutadora eterna em relação à questão das drogas e o álcool, nós tivemos que aceitar essa imposição da FIFA, até por conta de ser assim. O Brasil sabia que era assim antes de aceitar a Copa vir para cá. Então, é um retrocesso, o brasileiro vai ter que realmente se comportar, vai ter uma nova maneira de se comportar agora nos estádios, porque o estádio não vai ter mais aquela grade, todos os estádios brasileiros agora vai ser muito próximo ao campo. Então, espero que o brasileiro saiba se comportar nessa Copa, porque com a bebida liberada, a gente sabe que vai ser um novo modelo aqui para o Brasil. Então, a gente vai estar muito atento a isso. Eu tenho visitado alguns estados brasileiros, né, em construção, visitei o Maracanã, o Itaquera, aqui em São Paulo, e a gente está aí com muita, né, nós estamos com muita expectativa como o brasileiro vai se comportar, né, nos estádios agora. O bom é que não vai ter Corinthians contra São Paulo, não vai ter, né, vai ser Brasil contra um outro país, ou até um país contra um outro país, mas essa é a grande, eu acho que a melhor notícia disso tudo, né? Mas que é muito ruim, é um retrocesso realmente. Eu quero dizer, também quero cumprimentar a Rose, que está aqui de Indaiatuba, né, com seu marido. Eles vieram lá de Indaiatuba para poder participar aqui ao nosso evento. Obrigado, Rose. Gente, eu quero cumprimentar todas as autoridades, aqui o nosso amigo representando a Keiko, né, a todos vocês que estão aqui. Eu acho que rapidamente eu colocar
a questão de estar aqui, né? Eu acho que o tema, doutor Cid, como a gente já falou, é um tema que é um desafio, né, para a humanidade mundial, né? Eu não diria, hoje a gente falou que é um problema do Brasil, é um problema no mundo a questão das drogas, né? É um problema mundial. E a gente sabe que a questão dos direitos humanos, a gente tem que ter, sim, realmente um cuidado com o excesso, né? Com o excesso da intervenção, porque aquelas pessoas não estão mais conscientes de si, né? E a gente sabe que essas cracolândias, né, eu tenho ouvido alguns números com relação a que saiu de São Paulo e foi para Campinas, por exemplo, né? Tem saído algumas pessoas, ou então o Estado me disse que tem voltado para as suas cidades de origem. Mas é muito difícil acabar com a Cracolândia, né? E aí a doutora Heloísa não está aqui, mas com relação a vagas, eu acho que 400 ou 300 vagas é muito pouco para a resolutividade dessa questão, mas que a gente está falando de 4 milhões de consumo, né, com relação ao crack, né? Então, a gente sabe que 400 ou 500 ou 1.000, né, é um começo. A gente sabe que também, eu tive com o governador recentemente, ele me disse, Cid, deputada, como é que a gente pode, Aline, como é que a gente pode, eu se construir 3 presídios por mês, não vou dar conta. E a gente sabe que quase que 90% dos casos, né, de acabar realmente na prisão do autor do crime é com relação à violência. A droga está muito envolvida nisso. Então, e quanto custa um preso para o Estado de São Paulo, né? Custa em torno de R$ 2.200 um preso. Então, é um tema de muito desafio. A gente lá no governo federal tem feito uma análise muito grande do que fazer realmente agora, recentemente, a nossa presidente lançou o projeto de combate ao crack, né, colocando disponível 4 bilhões de reais para a questão do combate às drogas. Então, assim, existe vontade política, né, existe vontade política do nosso governador aqui no nosso estado, existe vontade política da presidenta, existe uma vontade política muito forte. Mas, e como disse também a nossa secretária, se fosse só dar um remédio, seria o melhor dos mundos, né? A gente sabe que tem que ter um resgate espiritual, tem que ter um resgate, né, de valores, tem que fazer um trabalho de educação muito forte com relação às famílias, né? Hoje as famílias estão desestruturadas. A gente sabe que existe muita mãe sozinha, ou muito pai, ou muito avós criando filhos. Então, hoje é estatístico isso. As famílias brasileiras mudaram, né, o conceito. Então, esse tema ele está diretamente ligado com o nosso futuro. Diretamente, deputado Hélio. Então, se a gente não realmente fizer o que a gente está fazendo agora, né, a Câmara está com uma comissão permanente estudando o caso, aqui na Assembleia, os deputados também olhando tudo isso. A gente foi buscar exemplos no mundo todo, a gente fez assim um apanhado, né, por exemplo, como está a Holanda hoje, que é um dos países mais liberais do nosso planeta. Ele está retrocedendo, né? Hoje se fala em liberalização da maconha, né? Esse país, por exemplo, que liberou já há muitos anos, há 30 anos, está retrocedendo, né? Já não quer mais a maconha liberada. Então, nós somos lá, essa comissão da Câmara é contra a liberalização da maconha. Tá? A gente tem os países todos do mundo recuando, todos que são isso, porque também é uma porta de entrada, né, para os outros tipos de droga, né, e também para o tráfico, enfim.
Então, eu queria mostrar um pouquinho, né, a questão do trabalho rapidamente do que a gente fez, né, até vou deixar aqui com o Dr. Cid o que a gente ainda está fazendo, para que vocês tenham noção do trabalho que a gente fez. O governo federal lançou algumas portarias aí definindo como irá investir esses 4 bilhões, que também é uma grande preocupação para a gente lá na comissão, porque é muito dinheiro. E a gente sabe que esse dinheiro pode ir pelo ralo. A gente sabe que esse dinheiro pode ser aplicado e pode não dar resultado. Né? Eu diria, Fabrício, que, às vezes, ações mais baratas, né, mais focadas, dão mais resultado do que ações aí desfocadas. Nessa quinta-feira, por exemplo, nós vamos visitar aqui no Estado alguns centros de acolhimento, nós estamos visitando aí a estrutura, na verdade, que o Estado oferece. E, como disse você também, Francisco, me espelhar nas suas palavras, esse problema não é um problema partidário, não é um problema, né, que a gente vai resolver com bandeiras partidárias. Não, é um problema que todo agente político que tiver hoje como gestor nas cidades, no Estado, na União, tem que se unir. Né? Então, o que acontece ainda no nosso país, e aí não é só no Estado de São Paulo, é no nosso país, é que o governo federal faz um programa, 4 bilhões. Aí o governo do Estado faz outro programa. Aí o governo municipal faz outro programa. Não tem relação entre programas. Né? Isso é uma coisa que aí o dinheiro é realmente jogado, vai pelo ralo muitas vezes. Né? Um dinheiro que é tão difícil para o Brasil conseguir. Então, assim, eu fiz um trabalho aqui para vocês, rapidamente, viu, Jura? Vamos passar assim, não vai dar muito tempo, por causa do nosso horário. Mas o que foi a Cedroga, para vocês entenderem, é onde me deu uma certa bagagem. Nosso relator, que o Cid esteve com a gente na Assembleia, que é o Genivaldo Carimbão, é uma das autoridades que mais conhece esse tema, tem diretamente tratado com o Ministério da Saúde, que é o Alexandre Padilha, até às vezes, né, até em discordância em alguns momentos, mas levou o Alexandre Padilha, viu, Cid, recentemente, faz umas 3 semanas, ele levou o ministro da Saúde no estado de Alagoas, que hoje é uma referência no nosso país, né, tratando 4.000 craqueiros, como ele diz, que foram dependentes de crack e que deixaram o crack, né, há 2, há 3, há 4 anos. Então, lá foi um exemplo de vontade política, né? O governador quis fazer, né? Uma pessoa muito próxima ao governador se envolveu com droga, e aí o governador colocou todos os recursos disponíveis nesse programa. E hoje Alagoas é um centro de referência, talvez mundial, né? No nosso Brasil já é nacional. E aí o que acontece? Quando a gente fala que Alagoas tratou 4.000 pessoas, né, em pouco tempo, e a gente pensa 300, 400 vagas para o Estado de São Paulo, a gente fica realmente analisando. Né, hoje a Prefeitura, o nosso município aqui da cidade de São Paulo, tem 300 a 400 vagas para tratamento. Né? O Estado agora, a secretária está dizendo que está disponibilizando 1.000 vagas. Então, isso tudo são números que a gente tem que conhecer para que chegue a um denominador, para que chegue a um resultado. Né? Eu acho que o que a gente quer é chegar a um resultado. Né? Então, a gente fez um trabalho lá, Jura, rapidinho aqui. Né? Aí está explicando, desde 2011, eu vou passar depois esse material todo aqui para a OAB, né, o que a gente fez, 2011, 2012, essa comissão Cedroga é uma comissão especial lá da Câmara dos Deputados. Né? Então, são esses 5 eixos. A gente discute prevenção, tratamento e acolhimento, reinserção, a repressão, né? E a lei antidroga. Toda a legislação está sendo alterada. Inclusive, a nossa secretária falou aqui de internação compulsória. Tudo isso está sendo vista na nossa legislação. Né? A gente visitou, em maio, agora de 2011, a Cracolândia. Foi uma visita que nós fizemos aqui, antes dessa intervenção do governo do Estado. A gente visitou
também o Estado de Alagoas. A gente fez 17 audiências públicas na Câmara dos Deputados. Fizemos também 27 seminários estaduais. Então, todos os estados brasileiros recebeu a comissão para entender a estrutura dos estados, né? A gente realizou dezenas de visitas a centro de atenção psicossocial, álcool e droga, os CAPs, todas essas unidades de atendimento, comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos. Estabelecemos uma agenda internacional, tivemos na Bolívia, no Peru e na Colômbia, né, onde foram realizadas reuniões com 14 autoridades dos poderes executivos e legislativos e organismos internacionais. Né, realizamos uma viagem a países europeus para conhecer as políticas sobre drogas. Realizamos trabalho com a presidenta da República, com o vice-presidente, com a ministra-chefe da Casa Civil, com os ministros da Saúde, Justiça, Trabalho, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, as autoridades dos poderes executivos federais, estaduais e municipais, os governadores de diversos estados brasileiros e prefeitos das principais cidades do país. Conversamos muito com os trabalhadores da saúde, né, quem trata, para a gente entender, as comunidades terapêuticas, os grupos de ajuda mútua e usuário de drogas e famílias. A gente conversou muito com todos eles, né? E em 2011 também a gente fez uma atividade desenvolvida, né, demandou um esforço considerável para a gente se desdobrar entre todos esses parlamentares. Nós ouvimos usuários, seus familiares, autoridades federais, profissionais de saúde, de assistência social, da segurança pública, representantes do grupo, comunidades acolhedoras, terapêuticas, todas as... Bom, quais são os resultados que a gente viu? A questão da rede de atenção, né, psicossocial que os estados e municípios estão criando, né? Foi lançado o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Isso a gente está falando, Cid, de 2011 para cá. Tudo isso vem acontecendo, né? Meu primeiro projeto de droga, que é o que eu vou falar aqui hoje, eu fiz em 2009. Isso tudo é muito recente, quer dizer, o Brasil resolveu enfrentar o problema de drogas, né? E aí a Semana Nacional de Enfrentamento, isso foi o que resultou de todas essas reuniões, né? E aí foram lançadas, e aí eu vou deixar a disponibilidade da OAB também, algumas portarias, né? São 4 portarias principais, e aí é onde estabelece o uso dos 4 bilhões, né? Onde os estados e municípios, através da portaria, e aí tem sido às vezes criticada, vão ser analisado aí algumas mudanças, está se vendo, né, para se fazer já algumas mudanças, que elas já nasceram com algumas deficiências, então já está se fazendo alterações, né, principalmente com relação à comunidade terapêutica. Não sei se tem alguém aqui que representa alguma comunidade terapêutica, né? E aí fizemos essa questão do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, também que a gente está deixando aqui na OAB, né? A questão do acompanhamento da gestão dessas políticas, essa é a questão do Plano Nacional, é tudo essas questões, a questão dos gestores, o que os gestores governamentais têm que fazer, né? Isso é que é o Plano Nacional. Ela tem que estabelecer regras, né? Isso é importante que a gente colocou aqui. Um país cuja história inclui inúmeros planos de políticas que não saem do papel. O Brasil tem muita política que não sai do papel. Então, a gente está estruturando mesmo, né, o próprio sistema para que a gente possa, questão de financiamento, de programas, a quantidade de pessoas, né, como o Estado e o município vai entrar com os recursos, para que essa política saia do papel, né? E a questão que, para mim, é a mais importante, a questão da prevenção, que é o que a gente defende, né? A gente fez uma organização especial naqueles eixos lá que eu te falei para vocês, que é a repreensão, prevenção, acolhimento. A gente fez um item especial para prevenção, né? E o governo federal tem um grande compromisso com relação à prevenção, e, inclusive, eu estava falando com o Cid também, com relação a de colocar
no currículo, né, da educação, a partir da 5ª série, eles estão falando de fazer uma matéria sobre drogas nas escolas, a gente está pensando nisso. Né, e aí são algumas coisas que a gente está fazendo, que é a questão do protagonismo juvenil, né, que é tudo que o nosso Francisco tem feito, um esforço muito grande para a educação para a paz, a participação da família, né, isso também está dentro do plano de educação e no plano nacional, o envolvimento da escola, né, ampliação e articulação de todas essas medidas, né, como que isso vai chegar de mensagem, né? Então, tudo isso foi feito em obrigatoriedade, inclusão, capacitação de profissionais, a valorização, né, isso tudo está sendo dentro dessa prevenção. Enfim, vamos lá no que a gente já faz, porque isso o projeto Encontrarte, que a gente já faz nas cidades, é um projeto que teve recentemente lá em Indaiatuba, né, e em 9 cidades da região de São Paulo, onde a gente, através da arte, né, com cursos com teatro, uma programação de teatro, né, exatamente da maneira que o jovem entende, né, e tem sido assim, a gente já conseguiu chegar a quase 30 mil estudantes, né, com essa peça, e é um trabalho, Francisco, mais ou menos como você faz, né, interativo. É o que eu disse, ações locais, né? A gente pensar em ações, esse é um projeto nosso, não é um projeto do governo federal, mas que foi encampado pela Senad. Fabrício sabe que a Senad tem muito recurso, você deve conhecer, né? Que só no ano passado eles deixaram de usar 130 milhões de reais, que deixaram parados por falta de projeto. Então, é importante que a gente faça projeto, desenvolva projeto para a questão da prevenção. Então, gente, com tudo isso aqui, a forma de mais barata de a gente acabar com a droga é prevenindo. Né? Ações como o que o Fabrício está fazendo, ações como a gente está fazendo nessas cidades, como o Hélio, nosso deputado aqui estadual, está fazendo, é a maneira mais barata. O envolvimento da sociedade, né, porque tratar, acolher esse dependente e fazer fazer o que a nossa secretária está fazendo, que é ir lá, reprimir, né, tirar, imagina, transformar esse espaço, é muito mais caro. Né? Então, a gente acredita muito na questão da prevenção. Se a gente for dividir o que a gente investiu versus a quantidade de pessoas que esse projeto chegou, não chega nem a R$10 por aluno. Né? Então, a gente acredita muito no trabalho da prevenção. Isso é só uma amostra para vocês, é muito longo o tema. Eu passarei toda a cópia do material para a OAB, até porque eu acho importante, Cid, que vocês participem, né, tendo conhecimento do que está sendo feito, né, nesse momento, de participação de recursos, né, de divisões de recursos. É muito importante que vocês tenham ciência, né, disso, o papel do Estado, o papel do governo federal. Né, então, isso é muito importante que a OAB tenha conhecimento, mas que vocês, assim, eu falei muito aqui, mas se vocês tiverem realmente, né, tido condições vocês captaram, né, dentro de tudo isso que eu falei, o trabalho imenso que o Brasil está fazendo, porque a gente não cuidou desse problema há 30, 40, 50 anos atrás. Então, é um problema muito sério que a gente tem no nosso país. A gente pode comprometer realmente o futuro do nosso país. Disse Fabrício aqui, nós estamos aí indo para a 6ª, 5ª economia do mundo, e a gente tem um dos países mais violentos do mundo. Né? Então, é um grande desafio. A Câmara Federal está fazendo um trabalho muito forte em cima disso. Me coloco à disposição de todos vocês para que vocês me deem sugestões, para que vocês entrem em contato. Eu estou deixando todos os nossos contatos aqui, para que essa luta não seja só do nosso Estado, né? É uma luta do Brasil, não seja só minha, não seja só de vocês, da OAB, mas é uma luta realmente da sociedade. Eu acho que todos nós aqui já tivemos alguém, ou conhecemos alguém, ou lembramos de alguém, algum amigo do trabalho, a família, né, que já se envolveu com droga e que depois não conseguiu sair. E a droga, quando a gente fala, é a droga ilícita, que é todo esse trabalho, mas a droga lícita, né, que é a droga que a sociedade permite a gente usar.
Então, é com muita alegria que venho aqui, né, estar presente nesse auditório com tanta gente boa e formadora de opinião, para que a gente seja realmente agente multiplicador de que, se não arregaçarmos a manga, né, e unirmos as forças, a gente não consegue resolver o problema drogas no nosso país. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Eu fiquei muito surpreso, né, porque, na verdade, o que eu apresentei na Assembleia Legislativa foi um pequeno projeto, mas que tinha a intenção de alcançar, principalmente, os jovens e crianças. E quando eu vejo as crianças e jovens perdendo aquilo que é uma das coisas mais importantes, que é o sonho, né, aquela capacidade de sonhar com o futuro, a gente fica desesperado. A gente que está aqui hoje nesse auditório, participando, com interesse desse assunto que é tão importante para que não continue uma destruição tão grande da nossa sociedade, a gente tem uma formação, a gente tem conhecimento para evitar certos males, principalmente o mal das drogas. Mas eu imagino que muitas crianças, né, na mais tenra idade, muitos adolescentes, jovens, têm dificuldade muito grande de acesso a informações e que levam essas pessoas a uma destruição futura. Vocês são formadores de opinião, como foi falado já, vocês são pessoas que conhecem muitas coisas, ou têm informações suficientes para não cair numa cilada. Aquilo que me fez pensar num projeto como esse é exatamente a preocupação com o futuro das nossas crianças. E aí tem que trabalhar em cima de prevenção. A doutora Beth falou sobre o breve currículo, né? E eu saí de casa ainda novo, com 15 anos, do interior de São Paulo, e fui estudar curso técnico. E eu tive que escolher, né, longe de casa, caminhar sem a orientação dos pais. E o que me ajudou foi caminhar com pessoas maduras ou pessoas responsáveis, mesmo colegas, adolescentes, mas pessoas responsáveis. E olha, eu queria até compartilhar com vocês, quando tinha 16 anos, eu ouvi de colegas, onde eu morava junto com eles, né, em república de estudante, ouvi sobre Deus. E para mim isso fez toda a diferença. Porque uma das coisas que foi falada aqui também é que precisa de ter uma família estruturada, tem que ter alguma coisa voltada à religião, para ajudar a dar um encaminhamento melhor, né, e não derrubar ou matar esses sonhos que eu falei anteriormente. E eu comecei a ouvir de Deus, e para mim aquilo fez muita diferença, e é por isso que eu estou começando por isso. Quando eu vi um verso bíblico que diz que Jesus Cristo veio para que a gente tivesse vida, e vida abundante, eu entendi uma coisa. Na minha interpretação era que a gente tem a oportunidade de viver uma vida com significado, com sentido. E uma vida intensa. Quando fala vida abundante, é uma vida que faz sentido e que ela realmente vale a pena. E quando eu ouvi aqui lá, e me mostraram até o versículo, era no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 10, eu falei, isso daí é para mim, e deve ser para todo mundo. Então, a partir daquele momento, eu decidi, falei, quero viver essa vida abundante, uma vida com sentido. E vida com sentido, para mim, tem esse negócio de sonhar com coisas boas e a gente lutar, correr atrás e alcançar. Quantas famílias hoje estão assim, em situação difícil, desestruturadas? E os filhos, né, desde pequenos, assistindo cenas. Vocês viram o vídeo que o Fabrício Márcio mostrou? É chocante, né? Criança pequenininha, com um brinquedinho desse, não sei, é Lego ou o que é, mas imitando o pai, entornando assim um copo de cerveja. 5 anos, 6 anos, não sei. E depois, quando adolescente, voltando para casa, semelhantemente ao pai, né? O pai estava dentro de casa bebendo, já todo derrubado, com a gravata lá embaixo, e o filho chegando na porta também cambaleando. Infelizmente, a referência que os filhos podem ter, principalmente, é dentro de casa, os pais. E a gente assiste hoje na sociedade essa dificuldade que o jovem tem de poder se espelhar em alguém e falar, é isso que eu quero para a minha vida também, eu quero sonhar com isso e eu sei que posso alcançar. E hoje, infelizmente, também, devido às referências ruins que o jovem, a criança vê,
E eu estou incluindo essa área onde eu atuo, que é a área política. Mata sonhos de crianças e jovens, quando vê os desmandos, quando vê a corrupção solta no meio da política. É natural que isso mate sonhos de muitas crianças. Como é que pode pensar num futuro melhor se não vê exemplos dentro das autoridades? É uma preocupação grande que a gente tem que ter. Mas a gente pode ajudar de alguma forma. Talvez a gente não vai mudar toda a sociedade ou ajudar todo mundo, mas alguma coisa a gente pode fazer. E eu estou nesse meio há 16 anos, justamente porque eu acredito nisso. Eu entrei na área política depois de um longo tempo desacreditando dessa área. Mas a partir do momento que eu resolvi, falei, se eu quero ver melhor essa área, eu tenho que tentar dar uma contribuição. E eu entrei para a política. Saí candidato a vereador em 1996 e fui eleito. Então foram 4 eleições para vereador na cidade de São José dos Campos, terra lá do Fabrício. E eu pude atuar como vereador, né, durante 12 anos. E depois assumi em 2009 como deputado suplente, né? Fiquei mais 1 ano e 3 meses. Me afastei para poder concorrer novamente. Em 2010 fui eleito efetivo. Então até 2015 eu tenho esse mandato ainda para cumprir. Mas o meu prazer de estar na política é porque a gente trabalha com leis. E que a gente também faz o que a doutora Beth falou. A gente pode ser um facilitador das ações do governo. E foi isso que eu procurei fazer. Quando conheci a doutora Beth, o doutor Reinaldo e outros membros do DENARC, né, Departamento de Narcóticos da Polícia, e eles estavam oferecendo curso, né, para formar lideranças nas cidades, aí, professores, agentes de saúde, líderes de bairro, pais, com palestras, né, rodando as escolas da cidade, em todas as regiões da cidade. Eu pedi para que fosse para São José dos Campos. Então, eu fui usado como facilitador dessas ações do governo do Estado através do DENARC. E como a cidade de São José dos Campos tinha esse projeto também, dentro da Secretaria de Juventude, né, o Programa Municipal Antidrogas, casou muito bem. Então, aí a gente pode sentir útil, né? Eu me sinto útil quando eu consigo ajudar e ser um mediador para que essas ações cheguem às pessoas e alcancem esse objetivo de ajudar a sociedade. E quando a gente percebe que um dos grandes males da nossa sociedade hoje são as drogas, a gente tem que começar por algum lugar. E eu foquei, pensando nesse projeto, justamente procurei focar na prevenção. Porque aquilo que está hoje tem que ser corrigido. Mas aí a gente tem uma atuação também. Uma das necessidades maiores hoje é de comunidades terapêuticas. Quase não se tem comunidade terapêutica para tratar aquele que precisa ou que aceita ser tratado. Como disse a doutora Heloísa, ela não pode ser de forma compulsória. Mas tem gente que quer ser tratada. Então tem que ter lugar. E nós estamos trabalhando com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Coordenadoria de Saúde Mental, né, que inclui aí a dependência química, para que a gente consiga montar comunidades terapêuticas profissionais mesmo, estruturadas. E lá em São José dos Campos nós estamos levando, então, junto dessa parceria do município e Estado, a comunidade terapêutica, com entidades filantrópicas. E pode servir até de modelo para depois ser implantado em outras cidades ou outras regiões do Estado. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Agora, como eu disse, o foco meu hoje é pensar na prevenção. Então, se é prevenção, nós temos que tentar passar informações, principalmente para as crianças. Né? A partir aí, eu não sei que idade seria ideal, mas eu coloquei a partir do 5º ano no projeto. 5º ano vai pegar criança aí de 10, 11 anos já. É uma idade que precisa receber informações, porque uma das piores coisas que hoje nós assistimos é a falta de informação. Então, a criança ou adolescente pode se perder porque não foi informado, né? Não falaram para ele antes do perigo que é isso. Então, eu acho que quanto mais cedo começar e escancarar essa discussão dentro das escolas, pode ser muito interessante. Conversar com as crianças nas escolas, com 10, 8 anos, talvez até reduzir mais ainda essa idade, mas passar informações e escancarar essa discussão para que ela compreenda que a droga é um grande mal e que começa assim, através da bebida alcoólica, começa através de um cigarro, são drogas lícitas, né? Que vê em casa, vê nos tios, vê na festinha, todos os lugares ele assiste tudo isso e acha que é normal e que não faz mal. E a criança não vai entender que aquilo pode ser o início de uma perdição, né, da vida dele. Então, nas escolas eu propus esse projeto,
para que dentro do conteúdo extracurricular, não pode obrigar também, eu acho que não tem necessidade de obrigar, se é uma matéria da grade curricular oficial, e que nem sei se precisa tantas aulas, mas sim ter um programa dentro das escolas que inclua essa orientação, essas informações, para que a criança tenha essa proteção, né? Ela esteja prevenida para não cair na cilada das drogas. O projeto, assim, é simples. E o que precisa é de casar as ideias. Eu coloquei para o governo do Estado esse projeto, porque o governo do Estado pode implementar, através da Secretaria de Saúde do Estado, junto com os municípios, as secretarias municipais de educação e cidades que têm a Secretaria da Juventude, e fazer aí um programa. A deputada Aline falou do Encontrar-te, que deve ser um programa através do teatro, encenações, para passar informações. Não pode utilizar esses métodos, né, teatrais, culturais, audiovisuais, com pessoas do próprio DENARC, com a Secretaria da Justiça, que tem esse programa dentro da própria Secretaria, para levar para todo o Estado. Então, casar esses projetos e, principalmente, trocar ideias. Se São José dos Campos, mais 5 cidades, têm Secretaria de Juventude, e cada um está fazendo algum programa interessante que ajuda a resolver o problema, que ajuda ou que permita que os jovens tenham sonhos futuros, como eu vejo em São José dos Campos, esse daí eu acompanho desde o nascedouro, quando foi montada uma assessoria especial para a juventude, depois quando se tornou uma secretaria da juventude, eu vi toda a mudança que ocorreu na cidade. Então, exemplo de São José dos Campos e de outras cidades que têm já implantados projetos que ajudem, né, na prevenção e no combate às drogas, tem que ser repassada para todas as outras cidades. Então, esse intercâmbio precisa haver, e nós queremos novamente ser um facilitador, mediar esses encontros, essas ajudas. E hoje pode ser até um start para que muita gente passe a ajudar nesse trabalho de prevenção e combate às drogas. Tá? O projeto, como eu disse, é simples assim. Eu acho que é no dia a dia, com essas informações, com esses projetos já demonstrados aqui, é que a gente vai poder, então, colocar em prática, né, junto. Eu estou trabalhando na esfera estadual agora, mas aquilo que o governo federal pode oferecer de recurso financeiro ou projetos que eles tenham, mas eu ainda acredito que o governo do Estado também, com recursos financeiros, com os programas que tem de saúde mental na Secretaria de Saúde, com a Justiça fazendo esse trabalho também através da doutora Beth Massuno, e os municípios, onde eu acredito mais, é que no município é onde vivem as pessoas, e é lá que tem que ocorrer, então, esse trabalho, bem na ponta mesmo. Então, os municípios têm que ter conhecimento de projetos, de programas estaduais, federais, que possam ser úteis para alavancar uma campanha, um programa, como, em parte, a gente já vê muito bem colocado em São José dos Campos. Então, nessas 3 esferas, aquilo que tiver para contribuir em termos financeiros, em termos de projetos, devem ser levados para todos os municípios. E eu vou, nesse período agora, trabalhar no Estado de São Paulo. 645 municípios é o que eu quero fazer valer, então, nossa função, nosso trabalho. E, no mais, olha, vai ficar o nosso gabinete lá à disposição, aqui na Assembleia Legislativa, é acessível a todos, eu estou lá praticamente todos os dias, que eu tenho as sessões, tenho as comissões das quais eu participo, mas eu moro ainda em São José dos Campos, a terra do Fabrício. Então eu vou para lá e volto todo dia, e por isso que daqui a pouco também eu vou ter que me retirar. Eu tenho mais compromissos lá, mas eu fico muito feliz de encontrar vocês aqui, e poder, em poucas palavras, dizer que o nosso trabalho está voltado a essa prevenção, ao combate às drogas, e eu quero parabenizar cada um de vocês, especialmente a iniciativa aqui da OAB, com a doutora Beth Massuno da Justiça, porque pode ser o começo de uma mudança grande no nosso estado de São Paulo. E um ajudando o outro com informações e com essa disposição, né, voluntária mesmo de querer ajudar o nosso estado de São Paulo, acho que a gente pode chegar muito longe, né? E eu tenho confiança, sempre fui muito otimista, ainda mais que a gente, aliado, né, ao trabalho que a gente faz, a gente pode ter, acho que um otimismo baseado até na fé, a fé de que as coisas podem melhorar, que as coisas podem mudar, e com a nossa participação, aí vai ficar melhor. A gente não pode se negar
a contribuir, porque está em jogo a vida dos nossos filhos. Eu tenho 3 adolescentes em casa, né? Uma família que a gente procurou cuidar com todo carinho. E a gente vê a luta que é, né? 3 filhos. Eu não foi falar de idade aí? Foi falado, né? Eu já estou fazendo 50 anos ano que vem. Me dizem que eu tenho cara de 48 ainda, mas estou fazendo 50 ano que vem. Então, eu tenho 3 adolescentes. Então, já passei algumas fases assim difíceis, mas, graças a Deus, preservados ainda estão. 21 anos, terminando a faculdade, a FATEC do Estado de São Paulo, outra completando 18 agora, quer fazer medicina, e outra vai fazer 16 em agosto. Então, a gente fica muito feliz deles chegarem até aqui, mas é perigoso. Qualquer momento, seja da escola, na faculdade, ou em outros meios, os nossos filhos estão sujeitos a cair numa armadilha. Então, é importante que a gente tente passar informações, por isso o nosso projeto. Desde a idade mais nova, né, 8, 10 anos, já ter informações para que, baseado nisso, eles tomem as decisões certas e tenham um futuro melhor. E que a gente que trabalha como liderança, como todos aqui são, e que a gente trabalha na área política, a gente proporcione ambiente para que eles continuem sonhando, tendo esperança de uma vida melhor e lutando para alcançar os objetivos bons para as suas vidas. Era isso que eu queria falar. Eu agradeço muito a atenção, não quero cansá-los mais, e agradeço por essa oportunidade. E que Deus abençoe cada um e que dê força para a gente continuar lutando, né, com saúde, com paz, fazendo o melhor que nós podemos para servir esse nosso estado de São Paulo e o Brasil. Muito obrigado, boa noite. Olá, boa noite. Vou fazer uma apresentação muito geral do tema das drogas na Colômbia. Tem 2 componentes básicos. A primeira componente é a parte das ações contra a oferta. A segunda parte vai ser a parte das ações que estão dirigidas ao consumo. Vou fazer uma revisão muito rápida das cifras, então, por favor, fiquem acordados, por favor. Nossa, assim, é curtinho, pequeno. Então, não, é uma história muito breve. Pode ser que vocês conheçam uma parte da história das drogas na Colômbia. Porque eu vou falar da parte da história das drogas na Colômbia. É porque, quando tudo começou, nos finais dos anos 70, o que foi criado primeiro foi a base cultural de aceitação de um tráfico ilegal, que foi o tráfico de maconha. Nada poderia ter acontecido depois do tráfico de maconha, que nessa época o nome era bonança da maconha. Depois disso, temos os outros tráficos ilegais. Temos também o tráfico do narcóticos, de cocaína, o mais conhecido, que começou pelos anos 80, com o capo mais conhecido, que é Pablo Escobar. O que aconteceu durante os anos 80 foi que o Ronald Reagan, a administração de Ronald Reagan, eles consideraram que as drogas eram uma doença, mas é uma questão de moralidade na sociedade americana. Então, o que aconteceu é que eles começaram a espalhar essa luta ou essa guerra contra as drogas por América Latina mesmo, começando pela Colômbia. O que aconteceu depois foi a época do terrorismo, que começou com Pablo Escobar. Ele começou a tentar não simplesmente contra os dirigentes e contra os políticos que têm uma luta de frente contra as drogas, e contra o poder mesmo corruptor das drogas, mas também começou a tentar também contra a população mesmo, com bombas nos anos 90. Muitas pessoas sofreram os efeitos da luta contra as drogas. Então, aqui eu quero que eu dizer uma coisa. A Colômbia conhece muitos efeitos tanto das drogas, na parte da luta, da oferta, também conhece os efeitos da luta das drogas no consumo. Então, vou abrir um pouco mais a visão, que temos a visão do consumo, que é importante mesmo, mas a parte da que eu vou falar depois, das políticas implementadas pela Polícia Nacional, que falam simplesmente da repressão, da oferta, mas também da prevenção. Depois disso chega nos cartéis de Cali, e depois isso começa a descer. A Colômbia tem uma luta muito forte há mais ou menos 30 anos. Depois de 30 anos já não tem capos, já não tem grandes chefes da droga. Os grandes chefes da droga estão sendo encontrados nos outros países da América Latina. O que quer dizer uma coisa? A Colômbia tem alcançado alguma parte do avanço institucional
para conseguir a diminuição de chances para os narcotraficantes de ter um mercado próspero na Colômbia. É por isso que eles estão indo nos outros países da região. Está indo para o México limite com os Estados Unidos. Lá embaixo do México tem os países da América Central, que são um corredor para as drogas. Lá embaixo tem a Colômbia, que está no centro. E depois tem os países andinos, que tem a Peru e a Bolívia, que são os países que agora estão com mais força na produção de folha de coca. É diferente da cocaína. A coca, como planta, é diferente da cocaína. E culturalmente a Bolívia pode produzir folha de coca, porque é culturalmente aceito. Cocaína, o produto químico mesmo, é diferente. Essa é uma distinção importante, tá bom? Depois dos cartéis da droga de Cali e Medellín, falávamos que vêm uns cartéis pequenos e começa a espalhar a influência financeira dos narcotraficantes colombianos pela região. As drogas hoje na Colômbia estão nas mãos de bandas criminais, não sei se é o nome, bandas criminais que não tem uma hierarquia chama também, hierarquia definida, mas são grupos que agem de maneira independente, que mistura não somente a parte de narcotráfico, mistura a parte de narcotráfico com outros tráficos, com tráfico de armas, com tráfico de imigrantes, tudo isso. Então, o que é acontecido com a Polícia Nacional? Eu vou falar um pouco das autoridades. Eu sei que aqui estamos falando mais das questões de programas positivos para a prevenção, mas aqui é uma parte importante, porque eles, como instituição, têm feito muitas coisas para reduzir a parte da oferta e, no caminho, reduzir a parte do consumo. Então, a senhora Aline falou de uma parte das cifras que, para mim, é importante esclarecer. Se vocês observarem uma parte da Colômbia, a Colômbia começou produzindo no ano 2000 162.510 essa parte da hectares, a parte de hectares na Colômbia. Vocês veem que para o final do ano 2010, você 56 mil, que é inferior à parte de Peru, que começou produzindo menos da terceira parte do que a Colômbia produzia no ano 2000. Então, no informe que a Organização das Nações Unidas contra a Droga, o delito, que é o NODC, emitiu hoje mesmo, eles falaram que precisamente a área, a extensão dos cultivos de coca reduziram precisamente pela ação da Colômbia. E assim vocês veem, nós passamos de 162 mil a 56 mil. Uma década. Então, essa parte é importante ressaltar. Agora, neste momento, estamos produzindo ainda menos que Peru. Nós somos os maiores produtores de coca. O que está acontecendo é que tem buracos legais nos outros países que permitem a ação dos narcotraficantes colombianos. Esse é o problema. É por isso que eles se espalham pela região, porque eles são conscientes, eles sabem desses problemas das instituições. Simples. Nas confiscações de cocaína, que é diferente da folha de coca, são 715 toneladas. Ainda é pouco, mas, de qualquer jeito, você vai encontrando que, para ano 2012, vai descendo. É que eles acharam, é uma parte de redução, precisamente porque você não tem tantas hectares de folha de coca para converter em cocaína. Essa é uma parte da explicação. Outra parte da explicação é que eles estão achando mais rotas. O Brasil é uma delas, e Venezuela é outra. Confiscações de maconha, são 1.594 toneladas, não vou falar muito disso. A parte de erradicação está vinculada com a parte das hectares da folha de coca que têm sido reduzidas nos últimos anos. Tem dois tipos de erradicação na Colômbia, a parte da fumigação e a parte da erradicação manual, chama? Também? Com a mão. Manual, que agora representa mais ou menos a terceira parte da erradicação total. Destruição de laboratórios e confiscação de insumos também é uma parte importante da luta. Não vou meter lá.
E as capturas, que é a parte importante do que eu falava antes, é que as maiores capturas agora estão sendo feitas nos países da América Latina. Há pouco pegaram umas pessoas na Bolívia que eram donas dos cultivos de coca lá. Pegaram Bolívia, donas de cultivos mesmo. Tem pessoas que estão fazendo lavagem de dinheiro no Uruguai, na Argentina. Então, a atividade está espalhando, porque eles sabem onde é que eles vão agir agora. Tá? Eles estão encontrando mais espaços fechados na Colômbia. É por isso que, não sei se vocês sabem, de um efeito que, nos termos do estudo das drogas, acho que o nome é efeito balão. Balão. É quando você infla um balão, como das festas. Um balão de festa. Como chama? Como é? Bexiga. É o efeito bexiga. Quando você pressiona uma parte da bexiga, sai por outro lado. Tá? Você pressiona na Colômbia, espalha. Por isso que está na América Central. Por isso está com o Sul. Porque na Colômbia está fazendo pressão. Então tem que espalhar. A ação criminosa vai achar novas formas de fazer, de fazer o negócio rentável. É isso como funciona. Então, as capturas são importantes. Aqui vocês conhecem esse senhor, acho que foi muito famoso, muito conhecido. Juan Carlos Ramírez Abadia foi pegado aqui no Brasil, aliás, chupeta. Os outros foram pegados nos outros países, na Colômbia também, tem Rasgunho, Dunuco, bueno, todos os outros. Mas acho que aqui o mais conhecido é alias chupeta. Tem um negócio muito próspero aqui e tudo mais. Mas foi pegado finalmente, extraditado aos Estados Unidos. O que acontece com as ações da polícia e do exército também nos últimos 10 anos é que eles também conseguiram, da mão da redução da oferta de droga, reduzir outras coisas que comprometiam a soberania mesmo. Como a redução nos homicídios e a redução no sequestro. Sequestro está mal lá, desculpa, sequestro com cu. Quase de 90% na redução do sequestro, quase de mais de 50% na redução do homicídio. Então, não é simplesmente um fortalecimento da luta contra as drogas, mas um fortalecimento mesmo da força pública. Eu não quero falar tanto de repressão, acho que vai ser uma das perguntas do público agora. Mas, assim, está funcionando. Isso. Agora vamos falar um pouco mais da parte da palestra sobre o consumo. Então, Então, já sobre a parte das ações frente ao consumo, acho que é importante partir de um ponto, que é uma perspectiva geral do consumo, se é doença ou crime. Como deve ser tratado o problema. Somos uma sociedade conservadora mesmo, mas, assim, o que tem acontecendo, mais ou menos desde os anos 90, é que existe uma perspectiva mais aberta, foi impulsada pela Corte Constitucional, frente às drogas. A primeira coisa que eles fizeram nos anos 1990 e 94 era reconhecer, eles reconheceram, né, ainda é uma doutrina, vamos dizer, que a proibição das drogas e o castigo com cadeia, com prisão, vai em contra do livre desenvolvimento da personalidade. Esse foi o conceito deles. Em 1994 foi admitida ter uma dose mínima para as pessoas, que até agora está em 15 gramas de maconha 15 gramas de maconha e 1 grama para heroína e cocaína ainda. O que aconteceu depois foram umas reformas de 2009 e 2011 com o presidente Uribe, onde é ainda considerado uma doença, não é um crime. O que aconteceu em 2009 é que eles pensavam de fazer uma, como chamou, inclusão, uma reabilitação à força. Inclusão, como chamou? Não, inclusão social não. Se você pegava uma pessoa fumando maconha na rua, com essa reforma de 2009, ele podia ir a um centro de reabilitação. Obrigado. É isso que a reforma fez. Ou tentou fazer. Internação compulsória, obrigado. A Corte, de novo, considerou que não era vai em conta dos direitos. De novo, nos anos em 2011, tentaram apresentar mais uma reforma,
onde diminuía as gramas que você pode carregar sendo maconha. As gramas continuaram para heroína e cocaína. Então, até agora, a perspectiva é mais de doença. É tanto assim que eu vou falar mais diante das políticas da Colômbia frente ao consumo, que é tratada como uma doença mesmo. Tanto que a Comissão de Drogas está pensando em iniciar ou acho que já iniciou ações para incluir nos planos de saúde pública atenção especial para a pessoa que tem uma adição. Então, acho que aqui o tema está concentrando um pouco nas crianças e adolescentes, e acho que a população que é mais fácil de fazer seguimento, mais ou menos os resultados para as escolas, para as crianças, é que desde 2004 a 2011 nós tivemos uma redução de consumo nas drogas lícitas, que essa parte é importante. São drogas que os mesmos adolescentes e crianças percebem que é fácil conseguir. Eles podem ir num boteco e podem comprar, simplesmente. Mas houve uma redução. Vamos falar da proibição agora. A maconha, a cocaína e o bazuco, que é mais ou menos como o crack de vocês, tiveram um aumento. Desculpa. Então, essa é uma parte importante para considerações de política pública. Que não sempre a disponibilidade de uma droga faz que seja mais consumida. O tabaco foi menos consumido porque nós tivemos várias campanhas, várias políticas públicas que conseguiram reduzir o consumo de tabaco. Por exemplo, agora o cigarro, uma marca de cigarro não pode patrocinar jogos esportivos ou coisas assim. Por exemplo, os patrocínios, eles não podem ter publicidade de cigarro, de álcool, antes de uma hora específica, acho que só 10 da noite. Então, são campanhas que vão contribuindo, mas são muitos fatores que contribuem à redução efetiva de consumo. Antes de falar da comissão, quero falar um pouco das campanhas para redução de consumo. Tem uma parte de repressão, naturalmente, tem uma parte de educação. Então, por exemplo, na cidade de Bogotá, na cidade de Medellín e Cali, foram implementadas... primeiro, quero fazer um ponto específico, sem ênfase num ponto específico, é que as políticas são implementadas em espaços jovens que já existem. Eles procuram fazer a promoção de uma boa prática ou práticas saudáveis num espaço existente. Então, por exemplo, os shows, os jogos esportivos, coisas pelo estilo, eles não inventam procuram não inventar novos espaços. Nos espaços existentes, eles tentam fazer uma promoção da redução do consumo de droga. Então, o que eles fizeram mais ou menos pelos anos 90 foi promover as festas sem álcool, por exemplo. Ou, por exemplo, tentar fazer que as pessoas que guiam e bebem entregassem as chaves para alguma outra pessoa conduzir. Guiar. Tentar eliminar os patrocínios das companhias produtoras de álcool, de tabaco, de cigarro, para eventos esportivos. Usaram os espaços existentes, do que falávamos, os shows ou de eventos culturais, para fazer a promoção de estilos de vida saudáveis. Isso, basicamente. Agora, na Comissão de Redução da Demanda de Droga, uma parte importante que eu queria explicar agora. Nos conceitos da Corte Constitucional, o que tem mais importância ou relevância é que eles falam que o consumo é uma doença que não tem castigo. O que tem castigo verdadeiramente é oferta, que a oferta faz mal à sociedade mesmo. Então a política para redução de consumo, é um pouco curioso, vai orientada, vai estar guiada para reduzir a oferta mesmo, o microtráfico. Porque você tem nas escolas meninas que nem sequer têm
vá a um Cracolândia ou bairro na Colômbia que era como Cracolândia, que era o Cartucho, para pegar drogas. Simplesmente o namorado delas oferece com os amigos. Nem sequer tem que estar exposta verdadeiramente ao meio de consumo. Pode ser qualquer pessoa perto de você. Então, mas assim, falando dos programas verdadeiramente que faz na Colômbia, existe uma Comissão Nacional de Redução de Demanda de Droga. Essa comissão basicamente está conformada por instituições que não têm um efeito repressor, mas são de apoio. Está o Ministério de Saúde, está o Instituto Colombiano de Bem-Estar, não sei se é a tradição, ou de Bem-Estar para a Família, está o Instituto do Esporte, está também a Polícia Nacional, Ministério do Exterior, está muitas instituições que não estão necessariamente vinculadas à parte de repressão, mas ter uma ideia de oferecer apoio, de oferecer inclusão social e laboral, trabalhista? Laboral pode ser? Laboral para as pessoas que consumem drogas. Elas trabalham mais na parte de atendimento integral para os adictos, chama também. Também trabalham sobre a parte de preparação das pessoas que oferecem esses serviços nas instituições públicas colombianas. Porque eu falava da parte de redução da oferta e de microtráfico, como é conhecido em espanhol. Precisamente porque falávamos das crianças, das pessoas perto das escolas, você ter oferta micro, a nível micro, é essa parte que tem mais risco. Não é o grande vendedor de droga que está num ponto específico, todo mundo sabe, o cara está ali. É o amigo, é o namorado, é a pessoa mais perto, as pessoas que têm mais acesso às crianças, se você pode dizer. Então, a Polícia Nacional, porque fala da polícia, eles não têm um caráter repressor nessa parte do programa. Todas as instituições que têm que ver com a parte de consumo, de redução da demanda de drogas, trabalham e fazem as políticas. Mas a polícia é implementadora por quê? Tem uma disponibilidade institucional para fazê-lo, para fazer a implementação dessas políticas. Eles têm mais pessoas para espalhar, têm mais pessoas para falar diretamente com a comunidade. São uma instituição que tem uma reputação muito boa. Afortunadamente, temos 15, 17 anos para cá, tem uma boa imagem entre a comunidade, então eles têm acesso à comunidade. Mas eles implementam a parte que não é repressão. Eles têm vários programas. O primeiro é um programa que tem muito tempo, não só na Colômbia, na América Latina, que é o programa DARE, foi criado nos Estados Unidos para os anos 85. Basicamente criar uma base de atividades para os jovens saber dos efeitos das drogas, criar alternativas nas atividades lúdicas ou lazer para não consumir drogas, para não consumir drogas lícitas ou ilícitas. A outra coisa que eles têm são a estratégia psicossocial frente ao tráfico ilícito de drogas. É uma parte importante. Esta parte mais a ver com a repressão da oferta, porque eles falam diretamente com as empresas, as companhias que teriam alguma coisa a ver com o tráfico de drogas. Falam com as empresas de vigilância privada, falam por exemplo, com as empresas de transportes. Tem mais uma que é a formação de instrutores cíveis, que é basicamente formar as pessoas da comunidade para ter multiplicadores, como chama? Agentes multiplicadores na comunidade, pessoas que podem falar diretamente com os jovens, com as crianças e adolescentes nessas escolas, no seu idioma. Ter um plano de segurança e vigilância por quadrantes, que vou parar um pouco acá. Quando você fala de microtráfico, fala de pontos que estão em qualquer parte da cidade, mesmo perto das escolas, dos parques. São pessoas que têm um negócio mínimo, pode ser desde 2 pessoas ou uma pessoa só, com negócio de venda de drogas. Então, o que eles fizeram foi, eles sabem que atrás do negócio das drogas tem muitos mais negócios ilegais. Se você tem um buraco institucional
ou territorial, onde essas pessoas, os negociantes, podem fazer a venda de droga, tem muitas mais coisas. Você pode ter tráfico ilícito de armas, você pode ter tudo tráfico ilícito. Então, a ideia é recuperar um pouco o controle das partes da cidade com esse controle de microtráfico. Então, eles dividiram, aproveitando que eles têm uma boa relação com a comunidade. O que eles fizeram foi dividir em quadrantes. Quadrantes, você entende, né? Quadrantes a cidade, onde contingentes da polícia ficam mais perto da comunidade. Eles quase a comunidade já conhece eles, e eles conhecem quem são os agentes suspeitosos. Então é assim que eles mais ou menos um ano e meio conseguiram reduzir mais ou menos os principais pontos de venda em mais ou menos 40-45%. Ainda tem pontos que são fortes, ou que tem uma variedade de ofertas que não é simplesmente droga, mas outras ofertas ilícitas. Mas parece que essa proximidade da polícia como agente social à comunidade está dando certo. Então, por isso que esse é o principal agente. Para ter uma política assim, você vai precisar, primeiro que tudo, confiança na força pública. Se não tivesse confiança na força pública, é difícil. Simplesmente o policial vai ser visto como um agente repressor. Um agente repressor, não tem jeito. Mas, por fortuna, eles têm adiantado uma campanha boa, falava, desde os 17 anos, para ter maior acesso à comunidade. E, aproveitando o número deles, ter maior impacto. Você pode ter muitos assistentes sociais espalhados pela cidade, mas, de qualquer jeito, não vai ser suficiente para atacar um problema que é de estrutura mesmo. A outra parte importante, vou voltar um pouco à parte da comissão, é que também você tem que garantir umas condições sociais e de educação suficientes para evitar que as crianças e adolescentes recorram às drogas para resolver problemas determinados. Então, você trabalha nos programas de inclusão social, laboral, você trabalha nos programas para fazer, gerar renda dos jovens, de empreendedorismo. Você tem muitos programas espalhados que também são implementados ao nível local. Essa é a parte importante também. Então, acho que toda palestra, a parte importante são as duas. Você tem que ter confiança nas autoridades que implementam as políticas, o primeiro. E o segundo é que você deve ter capacidade para ter uma aproximação local ao problema. É difícil fazer, desde um nível alto, incluso desde uma secretaria estadual, uma política que tenha contato direto com a comunidade. Tal. Para nós, o experimento um pouco da polícia funcionou, que tem muito caminho feito na parte de confiança com a comunidade. Mas pode não ser o caso de qualquer país. Isso é, por exemplo, muitas vezes a polícia tem informação de um ponto de microtráfico pela mesma comunidade. Eles fazem seguimento, verdade. Mas a informação mais importante, onde eles operam, os horários, os lugares específicos eles recebem da comunidade, que a comunidade tem um compromisso direito. Acho que esse é o terceiro componente, que é um compromisso direito da comunidade. Já vou terminar, que é muito curtinho, não tem problema. Olha só, obrigada. Acabou. É só um slide. Então,